Mas olha, nós vamos focalizar daqui a pouquinho, não sei se vocês sabem quem é o irmão secreto desse cantor, se sabem quem é também esse ídolo da música que tem esse irmão secreto aí, por que que essa história tá assim, né, envolta em tanto segredo, vamos dizer assim, tanto mistério até, né, para o público no geral, tá? Para o público no geral. Então, o Alessandro Lobianco foi quem levantou essa história, ele tem dados muito concretos, ele tem como provar que isso é a mais absoluta verdade e vai começar a contar pra gente essa história agora. Boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Tiago, Vlad, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Sônia, uma história aí que eu acho que vai pegar de surpresa e vai deixar muita gente curiosa em face da grande admiração que o Brasil tem por esse artista que tem um reconhecimento não só nacional, como internacional também. Sim, sim. E por hábito, né, Sônia? A gente tem aquele costume de dar uma fuxicada em alguns processos aqui, espólio ali, herança, partilha de bens, né, dos famosos, para ver se a gente encontra alguma novidade, e foi o que eu fiz nessas férias. Eu acabei tentando acessar um espólio por uma curiosidade de valor mesmo, de herança, de um pai desse grande cantor, né? Esse pai faleceu já tem um tempo, mas eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Eu acabei tendo uma surpresa, Sônia, porque apesar desse inventário ele já ter sido arquivado já há cerca de 1 ano e meio, eu consegui acesso à parte física, documental dessa partilha de bens, e acabei sendo surpreendido, Sônia, porque descobri ali que dentro desse espólio havia um capitão de fragata da Marinha como herdeiro testamentário, além, como herdeiro testamentário do pai desse famoso, né, que faleceu já há um tempo. E aí eu fiquei naquela dúvida, falando, bom, mas o único filho que ele teve foi esse grande astro da nossa música brasileira. Então, que herdeiro testamentário é esse, né? Então, Será peraí, vamos começar a arredondar essa história para o público, né? É um irmão de um cantor muito famoso, ponto, um ídolo nacional, e como você estava falando, é mesmo, até internacional, é parte da história da nossa música realmente. Aí, o que o Lobianco estava fazendo, né? Estava vendo assuntos em relação à partilha de bens, não é? Que sempre é uma coisa que no mundo artístico dá muita confusão, sem ser no mundo artístico também dá, mas no mundo artístico dá muito, e o Lobianco, ele tem muitas fontes nesse sentido. Mais uma vez, fazendo essa pesquisa, ele se deparou com essa história. E esse irmão secreto é da Marinha, é isso que você estava falando agora? Pois é, Sônia. Até então, eu ainda não sabia que era irmão, porque estava sinalizado ali como herdeiro testamentário. Sim. Só que, assim, herdeiro testamentário que levou 20 milhões, cerca de 20 milhões desse patrimônio. E eu falei, bom, um herdeiro testamentário, será que pode ser uma doação, doando para um amigo, alguém? E aí, Sônia, eu peguei os últimos 10 anos do Diário Oficial para ver se o nome desse capitão de fragata da Marinha se encontrava com o nome do pai desse famoso em algum momento, na última década, no Diário Oficial. E aí foi que eu descobri que realmente, Sônia, trata-se de um irmão. Por quê? Porque a gente descobriu que no dia que saiu no Diário Oficial, que no dia 24/8/2009, houve a realização de um exame de DNA no laboratório da UERJ entre esse oficial da Marinha e entre esse pai famoso. E logo após o exame do DNA que foi feito em 2009, alguns anos depois, esse rapaz foi colocado como herdeiro testamentário e ganhou 20 milhões desse processo de partilha de bens, então ficando aí notório e comprovado a partir desse exame de DNA feito entre esse oficial e esse pai, que de fato foi reconhecido como irmão desse grande astro aí da música. Eu procurei, Sônia, todas as partes para conseguir ter uma voz, né, a respeito dessa história. E foi aí que eu senti que realmente tinha um peso de sigilo, cláusulas de confidencialidade em relação a isso muito severas, porque nenhum advogado quis falar, nenhum escritório quis me atender direito.
E aí eu falei, bom, eu vou ter que falar com a esposa, né? Com a viúva. Tá, mas peraí. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que era um detalhe que eu não tinha prestado atenção. Você falou em pai famoso, quer dizer, não é só o filho que é famoso, o pai não, também a família é famoso. toda, Sônia. A família a toda família é famosa? Toda. Eita. O pai simbolizou muito para a música também. Sim. A mãe foi uma pessoa também de grande notoriedade. Era uma família que estava sempre na mídia, sempre em alta, né? Na grande imprensa. São bem conhecidos tanto a mãe, o pai e o filho de todo o público. E são pessoas que têm o carinho e admiração do público todo. Certo, tá. Prossiga, desculpe interromper. E aí, não, imagina, fica à vontade. E aí eu falei, bom, já que ninguém quer falar comigo, eu vou tentar falar direto com a viúva, né? Talvez ela se sensibilize mais a falar comigo da questão, até porque é uma mãe que a gente sabia que tinha um amor imensurável pelo aquele filho. Ela chegou a me atender, trocou algumas palavras comigo, né? Foi bem gentil ali no início, mas quando eu expus a situação, Sônia, quando eu falei do que se tratava, ela não falou mais comigo, ela parou de me responder, não responde mais nada. Então, o que eu fiz? Saiu do grupo mesmo. O que eu fiz? Procurei pessoas muito íntimas a essa viúva, pessoas muito próximas dessa família, inclusive é um círculo muito, muito, muito limitado ali de pessoas, e consegui ter a seguinte resposta: olha, não toca esse assunto com ela. E aí vem um detalhe mais impressionante, porque ela só descobriu sobre esse filho por parte de pai na leitura do testamento. Coitada, é difícil, Era como né? se fosse é um difícil. segredo. Por isso que para o público é um segredo até hoje, é filho secreto. Porque ele não é famoso. Então, como foi um filho fora do casamento, tá aí esse sigilo todo, né? Para manter essa história oculta. E a gente imagina realmente como isso deve ter gerado uma mágoa, porque esse exame de DNA foi feito em 2009. E o marido dela faleceu em 2013, né? Então, somente ali, em meados de 2014, já tendo concretizado a abertura do inventário e tal, foi na leitura do testamento que foi colocado ali que tinha esse herdeiro testamentário ali com direito à parte aí dessa herança. Então, é uma coisa que fez, de certa maneira, ela sofrer muito. Então, quando eu soube disso, Sônia, eu preferi não insistir nesse contato com ela para não mexer aí nessa ferida. Pra que botar Mas a sal gente na conseguiu contato com familiares, como eu disse, é um círculo muito limitado, e eles me confirmaram essa história. E uma dessas fontes, ela falou comigo: olha, eu vou abrir o jogo para você, realmente vou te confirmar tudo isso, porque esse cantor, como ele tem uma vida tão pública, já virou filme, é de interesse público também que as pessoas saibam que ele tem um irmão, né? Não tem o porquê, até porque era uma pessoa que, se tinha uma coisa que não escondia da vida pública, era esse cantor. Não se escondia em absolutamente nada. Então, esse familiar acabou achando, não, isso é de interesse público, os fãs vão ficar curiosos, mas vou te pedir só para não identificar o rosto, a imagem do rapaz, para que ele tenha, né? É da Marinha, tem toda uma questão ali, é um oficial da Marinha, a gente não sabe se ele quer também essa publicidade, mas a gente vai dar o nome aqui de todo mundo, só não vamos mostrar a foto mesmo desse capitão aí da Marinha. Tá. É um Vando? Eu também achei que é o Vando. Não. Não é o Vando, não. Pelo cabelo ali, ó. Não. Eu fiquei entre Uma o Vando e o pessoa que Reginaldo Rossi. Uma pessoa que todo mundo Mas ali conhece. não é o rapaz que é da Marinha? Ali é o rapaz. E o outro é o famoso. é O o que rapaz. foi, Não. diretor? Peraí, o que foi, Pra ver diretor? se eu entendi. Esse é o cantor, essa foto é do... Eu tô Olha lá. achando que é do rapaz da Marinha. Pra mim é o Reginaldo Rossi. Não, tá. Então esse é do cantor que tem esse irmão secreto, né? E é secreto, porque pelo que o Lobianco tá falando, né, Lobianco? Foi tipo abafo caso mesmo, né? Foi uma a surpresa, própria- né? a Só o própria- pai sabia. Então, a própria a viúva agora do pai do cantor só soube na leitura do testamento. loucura, realmente. né? Que loucura. E depois, Sônia, quando eu já puder dar uma dica mais, mais clara, que vocês Sim. vão acertar, que eu acho que a partir dessa dica vocês vão acertar, tem um detalhe importante: esses irmãos não se conheceram.
Ai, que judiação, que judiação. Não chegaram a se Sério? conhecer e essa é uma dica bem importante de quem pode ser. Ô, Lobianco, Nossa. mas não teve jeito, assim, em nenhum momento, esse pai, que já morreu, tentou falar para a esposa alguma coisa, olha, porque ele já sabe, se a pessoa morreu em 2013 e ele fez esse exame em 2009, ele segurou 4 anos isso aqui, ó. E aí não Ia escapou. segurar até a morte mesmo, porque ele deixou a verdade só no Só no testamento. testamento, é como É se que ele fosse- morreu 4 anos depois, mas podia ter durado muito mais esse mistério, Ele né? não falou, como você falou com a viúva, ela não deu nenhum indício, não falou que foi preparado, ou as fontes próximas falaram que, olha, ele quis mais preparou. falar com ele, ela não quis mais nem ver o Lobianco É, pela frente. ela trocou mensagens comigo. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Lobianco, como é que você tá? Tudo certo? Como é que estão as coisas? Saudade Olha, eu passou, queria né? falar com você sobre essa questão. Quando eu coloquei, Tiago, a questão em si ali, Do filho secreto. não tive mais nada. A pessoa simplesmente desapareceu, não me Apagou respondeu a mais foto dela, Du? absolutamente nada. Apagou a foto dela no WhatsApp? Deixa eu ver aqui. Vê. Porque Ela se te apagou, ela te bloqueou. bloqueou. A foto Ah, é? continua. A foto, É, a foto então, continua, não não tô tá bloqueado, bloqueado. né? Ah, não está bloqueado, ela só não quer tô falar bloqueado. no assunto e você está respeitando. Ele partiu para outros caminhos de investigação mesmo dessa história e chegou à verdade dos fatos, né, Lobianco? Pois é, e aí essa pessoa que me trouxe a confirmação de que era irmão a gente já tinha pela questão do papelada, DNA, pela né? Que a gente teve documentação. essa informação, mas esses detalhes de que a pessoa soube apenas na leitura do testamento, né, a viúva, isso foi um detalhe que a gente só teve depois conversando com pessoas mais próximas, inclusive o detalhe de que esses irmãos não chegaram a se conhecer, né, que não teria dado nessa tempo história, né? desses irmãos se conhecerem. E 20 pena, milhões que é a pena. grana? Não, 20 ou é a parte dele? Ó, é a 20 parte- milhões é a herança ou 20 milhões é a parte desse irmão secreto? Ele ficou com tudo. E também tem Ih, caiu. Alô? Caiu ele ali. caiu. Ai, não é você. Ele não estava ouvindo o que a gente estava falando. Porque essa pergunta é importante, não é 20 milhões de reais, gente, são 20 milhões de reais. Então a gente não sabe se essa é uma parte da herança para esse filho secreto ou se é tudo dele, né? Ó, Ou se essa é a herança toda e ficou você- tudo você para acha ele. que o Não, Reginaldo- porque ela deve ter ficado com a metade, Sim, claro. sim, né? é. Então é Ah, isso. não, o Reginaldo Rossi não deve ser, porque acho que a mãe dele não é. Não, né? não é o Você Reginaldo não Rossi. Essa é a segunda Lobianco não esposa falou do com a pai mãe que faleceu, né? do Reginaldo Rossi. Não sei, vamos perguntar. O Lobianco está de volta. Tô de volta. Você acompanhou o que a gente disse aqui? Se Não, os não. 20 milhões, a questão que se levantou, 20 milhões, são 20 milhões de reais, é muita grana. Isso é só uma parte para ele da herança ou é a herança toda, independente do que ficou para a viúva? Não, olha, o patrimônio total foi estimado em 80 milhões. Nossa. Mas essa 80. Mas essa pessoa também deixou uma dívida muito grande, que ultrapassava 10, 15 milhões, quase 20 milhões de dívida, de 60. Tá, passivos. ainda sobra Sobrou 60. Pois é, e aí com a divisão, esse filho, ele ficou com cerca de 20 milhões de reais. Eu também não ia querer aparecer Certo. nunca mais. E esse da Marinha? Esse da Maria. E os Maria. outros 40? Hoje esse rapaz, ele tá com 53 anos de idade. E o irmão famoso estaria com 62. Gente, estaria, porque ele não está mais Estaria, vivo. então É eu dei uma isso? dica, o Aham. porquê que eles não chegaram a se conhecer. Não Eles deu não tempo. se conheceram porque o irmão mais velho morreu. Ai, O irmão que famoso, O irmão que era um famoso. grande ícone. Será? O irmão Morreu. famoso era o irmão mais velho e ele morreu antes do próprio pai, né? E antes de Isso. se esclarecer essa história, muito antes de se esclarecer essa história de que esse irmão existia. Do próprio Muito, pai e- ficar sabendo que esse irmão do cantor famoso que morreu antes do próprio pai, não é? Existia. Que triste essa história. Agora, gente. Sônia, Ah. olha que trágico. Esse filho, que é um grande cantor famoso, morreu nos anos 90.
E esse menino apareceu pedindo para fazer o exame em 2009 somente. Então esse irmão famoso morreu bem antes, né, dessa história vir à tona. Muito antes, porque hoje ele estaria com 62 anos, então é só fazer as contas e como ele morreu jovem também. E como talvez esse irmão agora secreto só tenha sabido da origem dele, da história dele, que ele quis comprovar muito tarde, né? Porque Sim, é relativamente recente, tem 10 anos, 11 anos de reconhecimento através de um exame de DNA. Essas coisas se prolongam, né? São coisas mal resolvidas na vida de tanta gente e é uma judiação, porque no fundo traz tanta dor também, tanto... E surpreendeu todo mundo. Não, eu acho que traz da leitura dor, eu quanto fico agora. muito pensando nessa mãe, né? Além de trazer muita dor, traz a questão também da enganação, né? Eu acho São que... duas perdas e uma mentira. Exatamente. Agora, Você- quem deixou a herança? O pai ou o cantor? Não, De é o onde pai, vem? É o Quem- pai. quem- não, pai. quem fala. deixou a herança foi o pai. Claro. Foi o pai. O outro filho o outro não morreu existia antes. mais. E aí foi dividido entre o cantor, no caso, Foi dividido o entre irmão, o irmão da Marinha e a mãe. E a mãe? E a Não, mãe. não, A já- mãe Professor, eram o doutor 80 morreu. milhões. Não, mas ele não recebeu também? Eram doutor 80 morreu. milhões. 80 milhões. Tinha 15 de dívida, ficou É. 65. Sim, mas foi resolvida agora a herança? Deu 20 pro cara, ficou 45 pra mãe. Não. Peraí. Vamos ver quem Ó, recebeu. É mais simples. Olha, para vocês que estão sintonizando agora, eu vou esclarecer direitinho, fazer um resumo, na verdade, que o Lobianco já esclareceu, que é o seguinte: um cantor muito famoso, já falei para vocês, é um ídolo da nossa música, eu sei quem é, né? É um ídolo da nossa música, realmente vai ser eternamente. Ele morreu jovem, né? Deixando pai e mãe vivos. Aí, claro que essa herança ficou somente incorporada ao patrimônio da família, porque, né, não tinha com quem dividir isso. Em 2009, apareceu alguém requerendo um teste de paternidade, porque estava se dizendo filho desse pai, desse cantor famoso, e o pai também é famoso no mundo da música. Foi feito e comprovou que era filho de verdade. Ele entrou no testamento, ninguém sabia, porque esse testamento só foi aberto na morte do pai, que aconteceu em 2013. Né? Então é isso. O cantor famoso morreu nos anos 90, está dizendo o Lobianco, não se mexeu no patrimônio da família, né? Ficou tudo para pai, mãe, essa coisa toda, só se fez um testamento mais tarde. E nesse testamento já estava incluído esse filho. Só que a viúva, a mãe do cantor famoso, não sabia da existência desse filho, era segredo. É o que o Thiago está falando, são duas perdas e uma mentira no meio dessa história, um segredo muito sério no meio dessa história. Mas que o Alessandro descobriu aí que existe esse irmão secreto, uma omissão. Né? E uma omissão da advogada, inclusive, né? Que não falou nada. E o que E o que falam é que essa viúva, ela teve um baque duplo, né, na leitura do testamento, porque até então ela seria herdeira única de todo esse patrimônio, a única. Então ela teve a notícia que tinha um filho fora do casamento, o marido, e ao mesmo tempo que 50% daquela herança seria dividida, filho. né? Então, com esse filho. Então, a Esse gente filho imagina como a secreto. cabeça dela ficou também com essa situação. Agora, eu vou dar uma dica também. Esse irmão é um capitão de fragata da Marinha. Nada a ver com o Que- meio artístico. Nada a ver, nada. Sônia. Personalidades completamente diferentes. A gente lembra de quem é esse cantor e a gente vê, nossa, dois irmãos completamente diferentes, né? Mas eu, pela foto, vendo o irmão, achei ele um pouco parecido com o pai. Achei uma certa semelhança. Mas é uma história surpreendente, Sônia. É uma história que eu acho que muitos fãs, né, vão ficar curiosos para querer ver e ver como é que é a fisionomia e tal. Mas a gente vai preservar aí esse aspecto, mas vou continuar nesse caso. Vou tentar, quem sabe, fazer uma entrevista também com esse rapaz futuramente. Mas quero ir com bastante jeitinho, né, para não entrar muito assim na vida dos outros de uma maneira, enfim, da forma que não tem que ser. Tá, exatamente, né? Bom, você tem uma O pai ideia? E a mãe,
ele falou que também entraram na seara da O música. pai é da seara da O música, pai- a mãe não, mas ela é muito famosa, né? E o filho é um pessoal ídolo conhece? para sempre. O pai- conhece O a mãe? público conhece Ó. pai, conhece mãe, conhece tudo. O pai é um grande empresário que trabalhava diretamente com a música também. Exatamente. Ô, Lobianco, quando você fala de 20 milhões, isso no processo que você viu, está descrito que é casa, é sítio, é dinheiro em espécie, são carros, são, sei lá, estúdios, alguma coisa assim? Tá ali que em termos de patrimônios imobiliários, cerca de 20 milhões. E aí, de resto, que computam esses 80 milhões, seriam dinheiro em conta corrente, ativos, fundos de investimento. Inclusive, tinha quase 10 milhões num fundo de investimento americano. Eram ativos, né? Bastante dinheiro mesmo. Era um grande empresário. Nossa, que Então, deve ser. por isso que tem Eles são essa herança cariocas, toda, né? São cariocas? Acredito São que cariocas sim, são sim. e a viúva, inclusive, ela fez grandes ações sociais após a morte do filho. Essa é uma dica bem importante também. Tá. Bom, vamos começar com a documentação. Você tem como provar que essa história existe? Sim, sim. Eu Então vou mostra. pedir para colocar um documento, Sônia, que eu estou abrindo junto aqui também no meu celular. E nesse documento já aparece o nome do irmão, Tá. o nome do pai, e aí vocês podem adivinhar, né, com base no nome do pai, Com certeza. talvez quem seja esse filho. Esse documento, na última linhazinha desse documento, esse documento já começa com o nome desse filho, que foi reconhecido. Eu posso falar o nome? Posso já ler o... Já tá na tela. Já tá na tela. Então, ó, como vocês observam lá em cima, Carlos Augusto Figueira Maggioli é o capitão de fragata da Marinha. E aí tem o nome dos advogados na sequência. E mais à frente, versus, né? Que versus, é como se fosse Sim, aquele contra, né? Na justiça. João Araújo. João eu já Araújo. sei quem é. Pronto. E aí na última linha, lá na última linha, vocês vão ler ofício da UERJ, marcando o exame de DNA para o dia 24/8/2009, às 9 horas. E aí, 4 anos depois, o Carlos Augusto Figueira Maggioli, ele é inserido oficialmente como herdeiro testamentário do João Araújo, que nada mais é do que o pai do grande músico e poeta, o nosso Cazuza. Não. Exatamente. Olha, que Então tá aí, incrível. gente. O Cazuza, Nossa, até me arrepiou agora. que tem esse Uau. irmão Então secreto. é um irmão, é uma história que vem sendo ocultada aí desde 2009 e que com certeza foi ocultada porque deve abrir muitas feridas realmente naquela única pessoa que ficou aqui, né? Que perdeu o filho, perdeu Sim. o marido A e é Lucinha quem estava Araújo. guardando essa história, né? A Foi Lucinha ela que saiu Araújo. do grupo? A Lucinha Araújo, Saiu que do ela grupo. saiu do grupo. E que tem um trabalho humanitário Fantástico, lindo, né? Em relação à AIDS e Agora, tudo que envolve. tudo a bem, prevenção né? e A o gente sabe, tratamento. mas enfim, pega, né, essa história, né, de 2 perdas e uma mentira, conforme você falou, ou uma no coisa mínimo tão chata, uma né? omissão realmente. A Então gente não tá sabe, aí, né, o que gente. aconteceu de verdade. Ninguém sabe, tanto que ela não quer mais tocar nesse assunto, ok? O que era fato e de interesse público foi revelado, porque, como eu disse para vocês, Cazuza vai ser eternamente Cazuza. O nosso grande ídolo é Cazuza Forever, realmente, né, Lobianco? Cadê? Pois é, eu sou fã de carteirinha do Cazuza, até brinquei com o pessoal falando, gente, eu queria ser o irmão do Cazuza também. Não é nem um tanto pelos ídolo. 20 milhões, é por ser o Cazuza, na verdade, né? Eu hein? aqui em casa, eu brinco aqui, porque eu só faço faxina aqui em casa escutando Cazuza. Então eu fiquei muito intrigado com essa história. Somos dois. E tomei a liberdade de revelar isso, porque eu acho que o fato do Cazuza ter tido um irmão é de interesse público, sim, para a biografia do Cazuza. Claro, com toda certeza, né? E a gente só lamenta que eles não tenham se conhecido. Se conhecido. Beijo, Lobianco. Beijo Valeu, grande. até amanhã.